Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um encontro formativo da Diretoria de Ensino Leste 1. Eu sou a professora Kelly, faço parte da equipe de professoras especialistas em currículo dos anos iniciais, junto com a Fabiane, a Lucélia, a Luci e a Tarsila. E no nosso encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento e a rotina do professor, né? Dando continuidade ao nosso percurso formativo. Para iniciar a nossa formação de hoje, a gente vai apresentar os nossos objetivos. Iniciando aí com a nossa intenção, né, de apresentar para vocês a proposta de análise de possibilidades do planejamento de aula. Além disso, subsidiar aí o planejamento das aulas e o uso dos materiais de apoio ao currículo com foco nos objetivos de aprendizagem. Nós também pretendemos refletir sobre o papel desses objetivos de aprendizagem em cada uma das aulas planejadas, tendo em vista aí a articulação com as habilidades do currículo paulista para melhor desenvolvê-las. Bom, a gente vai aí, atrelado aos nossos objetivos, traçar o nosso percurso de hoje. Então, iniciando por uma reflexão inicial que nós faremos, na sequência, nós retomaremos aí alguns aspectos que foram tratados na etapa 1, quanto ao planejamento, né, e a rotina do professor. Na sequência, a gente vai vivenciar uma situação de planejamento de aula, né, refletindo sobre alguns aspectos essenciais. Nós também, no nosso quarto momento, nós vamos apresentar algumas estratégias, técnicas e recursos que podem colaborar aí com o planejamento e com a gestão da aula. E, por fim, a gente vai fazer a nossa orientação de desdobramento com algumas sugestões para que vocês coloquem em prática aí na rotina de trabalho de vocês. Bom, agora a gente vai retomar um pouquinho o percurso que nós já traçamos, né? Até para dar foco aí nessa continuidade, né? A gente sempre planeja uma sequência formativa. E aí a gente vai retomar um pouquinho o que as nossas parceiras de equipe, né? A Luci e a Tarsila, trouxeram nessa primeira etapa do planejamento, né? Eu não sei se vocês lembram, né? Mas o planejamento ele é um meio de programar aí as ações docentes, como as meninas falaram para nós. E ele também é um momento de pesquisa, de reflexão, de intimidade, né, ligado à avaliação. E nessa pauta que as meninas trouxeram, foram apresentadas ideias, né, de que essa prática ela envolve tanto a previsão de atividades didáticas, mas também a organização, a coordenação a partir dos objetivos que são propostos ali no nosso planejamento. Além disso, elas destacaram também a relevância do olhar atento para a revisão, para a adequação no decorrer desse processo de ensino de planejamento, né? E vocês puderam observar também que o planejamento e a rotina, ela oferece sentido nas ações cotidianas, né? De tal forma que isso pode reduzir a improvisação, porque você, professor, já vai saber o que vai desenvolver na sala de aula, né? E como fará isso. E a sua ação tem aí uma intencionalidade definida a partir dos objetivos que você pretende alcançar. Para quem não acompanhou, a gente deixa aí o QR Code, o link disponível da nossa primeira etapa, tá? E agora fazer uma atividade de reflexão inicial, né? Justamente para a gente dar início aí na nossa formação. Nós faremos a apresentação de imagens junto com vocês, né? Então, vocês, junto com os colegas de trabalho, vocês devem elencar o que vocês observaram e quais foram as suas impressões a partir da apreciação da imagem que a gente vai lançar, tá? E vocês vão registrar aí o que viram, né? Vão discutir, na verdade, o que vocês viram. A gente vai deixar 1 minutinho na tela para que essa atividade seja desenvolvida e já já a gente volta.
Voltamos. Bom, de relance, você viu aí o que você viu nesse primeiro momento, né? E depois, quando você focou na sua visão, o que possibilitou aí prestar atenção, olhando realmente o que a imagem representa, né? Bom, se a gente olhar as imagens abaixo, né, a gente tem a impressão de serem animais. Então, um cão, um gato, um coelho. Mas se a gente fizer um zoom aí em cada uma delas, a gente pode apreciar a beleza de uma fotografia, né? Das fotografias. Para muitas pessoas, ver e olhar é a mesma coisa. Mas para os psicólogos, para os profissionais da língua portuguesa, ver é algo comum, inerente, né? E que acontece ali de imediato, sem muito interesse. Já o olhar, ele é lento, ele é analítico, ele traz sentimento, requer atenção e até mesmo contemplação, né? Como na imagem. E tal diferença, ver e olhar, né, também pode ser comprovada cientificamente. Alguns estudos revelados por alguns cientistas, né, como a cientista Masataka Watanabe, ela traz que essa diferença, né, aciona diferentes regiões do nosso cérebro. E também a psicóloga Lucy Franci Carvalhar, ela diz que olhar atribui um sentido, um significado àquilo que a gente já está vendo, né? E esse significado, ele é muito ligado às nossas práticas, às nossas próprias experiências, né? E algumas das nossas pesquisas, né, enquanto nós estávamos fazendo a elaboração dessa pauta, a gente achou bastante interessante. Lembra da música Garota de Ipanema, né? Não é por acaso ali que Jobim escreveu, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ele realmente queria que nós olhássemos com atenção aquela beleza que ele se referia, né? Mas vocês devem estar se perguntando aí, né? O que isso tem a ver com planejamento de aula, com a rotina do professor, né? Nessa atividade, a nossa intenção é estabelecer mesmo a reflexão de que apenas ver não aguça a nossa vivência, né? Não requer um amadurecimento, nem provoca outras atitudes, né? Mas olhar é uma ação que traz transformação, compreensão, até mesmo uma analogia do que há ao nosso redor, né? E a gente deseja que nesse encontro todos vocês, professores, possam aprofundar o olhar diante do planejamento de aula. E vamos nessa? A gente vai, então, dar continuidade, discutir um pouquinho sobre o planejamento do professor. E para o início da nossa conversa, a gente trouxe aí a seguinte pergunta, né? Que também é uma reflexão. Enquanto professor, o que eu preciso considerar para o planejamento de aula? Bom, o ato de planejar, né, a gente vai ver aí no slide seguinte, ele cria condições para que uma aula seja bem sucedida. Então, respondendo à nossa pergunta, a gente deve considerar que o planejamento, ele está em todo lugar, né? Que ele deve ser, primeiramente, ponderado, ou seja, ele deve ser examinado atentamente, né? O planejamento, ele deve ser consistente, então ele deve ali qualificar o nosso trabalho de forma equilibrada. E além do nosso planejamento, ele deve ter ali um foco estabelecido, ou seja, aquilo que é mais importante diante das nossas pretensões, diante do nosso percurso, né? E para contribuir com a nossa reflexão aqui, a gente elencou algumas situações que podem ou não, né, contribuir com o nosso aperfeiçoamento. Então, uma falha, né, por exemplo, poderia ser aí iniciarmos com uma ação de planejamento sem pensar no objetivo que a gente quer atingir, sem considerar o desenvolvimento curricular, como, por exemplo, olhar o material no próprio dia ali, antes da aula, e perguntar:
que atividade eu vou oferecer hoje, né? Ou planejar atividades um dia antes ou na noite anterior, por exemplo. Isso pode ser passível, né, de falhas. Então, uma outra abordagem, ou seja, situações que podem ser mais assertivas no planejamento, é pensar, por exemplo, né? O que eu desejo que os meus estudantes saibam ou o que eu desejo que eles sejam capazes de fazer quando a minha aula terminar? Ou o que os meus estudantes ganham com essa leitura, ganham com essa atividade, né? Como eles vão aplicar isso no cotidiano deles. E ainda a gente deve pensar na aula como partes de uma unidade, né? Então, o que a gente deseja discutir hoje é que nós, professores, nós podemos ter o melhor material didático. Mas se não houver uma reflexão, uma intencionalidade pedagógica do professor que vai conduzir essa organização, é muito provável que ele caia no campo da reprodução de conceitos, ideias, sem possibilitar aí uma aprendizagem significativa. No nosso planejamento, é importante a gente traçar aí objetivos claros, trazer significados, né? Ponderar o que vai ser mobilizado, quais dos conhecimentos dos estudantes, né, vão ser mobilizados naquela aula, pensar nos possíveis espaços para discutir e sistematizar aquele conteúdo, né? E é algo bem diferente, né, dessa recepção passiva de informações se eu não tiver um planejamento efetivo. E desse modo, né, planejando, que é o que a gente vai mostrar hoje, a gente pode ser muito mais assertivo, autêntico e tornar essa aprendizagem aí muito mais significativa. Bom, e agora a gente vai para o nosso mão na massa, né? A gente vai refletir diante de uma situação hipotética de planejamento, né? Com o objetivo aí de elucidar alguns aspectos que podem contribuir com a nossa prática pedagógica. E para isso, né, na nossa prática, a gente vai abordar um planejamento de aula do terceiro ano. Então, a gente vai apreciar aí brevemente essa sugestão de rotina, né? Observem que nesse planejamento semanal estão contempladas aí explicitamente 3 modalidades organizativas, né, da área de linguagem. Então, vejam aí que no início das aulas, né, como permeado nas formações anteriores pela Tarsila e pela Lucy, a gente tem as atividades permanentes de leitura do professor, né? Então, no dia destinado, tem aí nessa rotina o dia destinado ao projeto Aprender Juntos, né? Com foco na recuperação. A gente tem aí outra modalidade de leitura, que é a leitura compartilhada. A gente tem as atividades aí de língua portuguesa e de matemática e os outros componentes também, né? E a gente vê a priorização do trabalho com as habilidades essenciais por meio do material Aprender Sempre, né? E também a modalidade organizativa de atividades sequenciadas. Então, vocês veem aí que tem a sequência didática 1, a sequência didática 2, e vem a aula 1, aula 2, aula 3. Então, tem esse equilíbrio, né, no planejamento desse professor. Essa rotina, ela dispõe aí de um desenvolvimento de aulas e um conjunto de propostas e experiências aí de aprendizagem que podem contribuir com o desenvolvimento de habilidades dos estudantes. Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre essas experiências, né, e falar um pouco mais sobre a aula em si, o planejamento da aula, a gente vai focar na atividade 1 de língua portuguesa, né, da sequência didática que se refere à produção de resenha, né? Então, aí a gente vai destacar a apreciação de uma aula. Lembrando que essa aula, ela se refere ao terceiro ano, né? Mas independente do ano e dos assuntos que a gente vai tratar aqui, a nossa reflexão é para todos vocês, professores. Então, do primeiro ao quinto ano, caberão tudo o que a gente vai discutir aqui na nossa TPC de hoje.
A aula que a gente escolheu, ela faz parte, então, aí da sequência didática 2, como vocês estão vendo nesse material previsto para o terceiro bimestre de 2022, que já está disponível, né? E a gente vai observar o que é importante considerar no planejamento da aula, analisando de fato uma aula, né? Então a gente vai discutir o que vem antes, durante, depois e o que tem potencial aí para ir além do que seguir só um roteiro, né? E para isso a gente vai apreciar esse nosso percurso. Seguindo, então a gente nessa etapa da formação, a gente embasou com técnicas que são apresentadas no livro Aula Nota 10, né? Que foi apresentado aí para vocês na TPC anterior, também pela nossa amiga Tarsila, né? Esse livro já foi dito aí que ele reúne a experiência dos professores de sala de aula e oferecem aí um conjunto de técnicas para o aprimoramento. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessas técnicas dessa obra, né? Então, a gente vai trazer o comece pelo fim, né? 4 critérios para criar um objetivo eficaz, o planeje em dobro, né? Analisando aí possibilidades para aprimorar a gestão de sala de aula e também o planejamento das aulas com a intencionalidade de mobilizar aí a aprendizagem, não apenas focalizando só no objetivo de cobrir os conteúdos, né? E a gente vai trazer também a técnica Deixe Claro, evidenciando cada uma delas, mas na prática, né? Em como a gente pode ver nas nossas aulas. Bom, a gente vai falar primeiro do comece pelo fim, né? Na sequência, a gente vai ver aí um pouquinho mais sobre essa técnica. Ela apresenta para nós a perspectiva de que a gente avance o nosso planejamento para o final do percurso, até como o próprio nome cita, né? E qual que é o objetivo? O objetivo é que a gente tenha em vista aí tudo o que vai ser previsto, né? O que você pretende atingir no momento desse processo de ensino, né? Nesse sentido, o próprio material que a gente trouxe, ele já aponta para essa reflexão sobre quais serão as atividades propostas para atender esse objetivo de aprendizagem, né? E como a gente pode avaliar os estudantes nesse percurso para depois prosseguir com outras atividades de níveis mais complexos, né? Então, vejam aí que na própria orientação do material do professor, eles são mencionados os pontos dessa técnica, né? Sugerindo aí que o professor realize a leitura antecipada das atividades que serão trabalhadas, né? Justamente para você, professor, compreender qual é a intenção do processo para a finalidade dessa sequência. Então, nós, professores, nós necessitamos compreender cada detalhe do conteúdo, né? Para nos aprofundarmos aí sobre os gêneros que serão trabalhados e a forma que a gente vai avaliar os nossos estudantes e como a gente pode atingir os vários objetivos. Bom, na técnica Comece pelo Fim, né, é imprescindível que você, professor, tenha conhecimento de todos os conteúdos. Então, a gente trouxe aí um pouquinho sobre a sequência didática, né? Então, antes de iniciar a sequência didática, antes de ensinar, o ideal é se aprofundar sobre os textos presentes aí no campo da vida pública, sendo eles a resenha, a carta de leitor, carta de reclamação, pensar como vão desenvolver as aulas sobre os gêneros textuais, né? Passando pela leitura, pela escrita, pela compreensão e reflexão, né? Seja de relatos ou dispostos em reportagens. E diante desse pressuposto, né, a gente deve pensar nos vários objetivos de aprendizagem que direcionarão aí para uma habilidade principal, né? E pensar na função social desse gênero textual, produzindo aí uma resenha para o jornal Joca.
Então, essa sequência, ela tem um propósito comunicativo. As crianças vão percorrer por várias atividades e, ao final, elas vão consolidar com um produto final, né? E aí, para fundamentar essa técnica do comece pelo fim, a gente trouxe as contribuições do Lee Schumann, né? Que em suas investigações ele colocou 3 categorias importantes que correspondem ao conhecimento que o professor precisa ter. E nesse trabalho, eles propuseram aí, o Schumann trouxe 3 categorias que o professor precisa ter, né, enquanto conhecimento. Então, eu, enquanto professor, eu preciso ter conhecimento sobre o conteúdo, né, sobre o assunto que eu vou ensinar. Além disso, conhecimento pedagógico sobre esse conteúdo e o conhecimento de currículo. E aí, esses conhecimentos específicos, né, de conteúdo é pensar no antes, né, com o intuito de que eu me debruço diante de um material e me pergunto, né, o que eu sei sobre esse determinado conteúdo? Então, o que eu sei sobre resenha para ensinar os meus alunos, né? Quais são os meus saberes a respeito do que vai ser tratado nessa aula? De modo que a gente vai estruturando o que eu vou ensinar, né? Então, eu preciso fazer esse levantamento. Então, o que eu sei sobre gêneros textuais que circulam no campo da vida pública? Outra coisa são os conhecimentos didáticos e as estratégias a serem utilizadas. Se a gente for pensar nessa aula, eu preciso escolher aí quais são, ou preciso determinar o que eu vou trabalhar, né? Quais são os canais de comunicação que circulam esses textos do campo da vida pública? E qual a faixa etária dos materiais que eu vou organizar para as minhas crianças, né? Isso faz com que eu tenha aí clareza de quais serão as minhas estratégias, né? Quais são os meus conhecimentos didáticos para abordar aquela situação, né? E outra coisa é saber como eu vou envolver as crianças em situações que eles sejam ali, de fato, protagonistas, né? E quanto aos conhecimentos curriculares, ou seja, eu preciso ter clareza de qual é o conjunto, né, de orientações que vão favorecer o desenvolvimento da determinada habilidade, né? Então, para eu ler, escrever, ter compreensão de textos que circulam no campo da vida pública, isso vai ter um conjunto de habilidades para que eu tenha competência para isso, né? Então, eu preciso, enquanto professor, saber qual o percurso que meu aluno precisa traçar para que ele consolide, de fato, a aprendizagem. E aí, a gente separou a habilidade que norteia essa aula que a gente vai planejar, fundamentando essas técnicas. Então, a gente trouxe aí a habilidade que está prevista na sequência e que ela corresponde ao primeiro e segundo aninho, né? Ou seja, ela é uma habilidade essencial, que esse é o nosso foco, né, atualmente. E sabido isso, os domínios cognitivos que as crianças precisam desenvolver no decorrer desse processo, envolve aí que as crianças consigam desenvolver a ação de ler e também compreender, ainda que em colaboração dos colegas ou com a ajuda do professor, textos do campo da vida pública, né? E isso envolve aí fotolegendas, manchetes, leads em notícias e outros, né? Então, espera-se que as crianças sejam capazes de identificar o tema, o assunto, a estrutura composicional, o estilo do gênero e, principalmente, a situação comunicativa que envolve esses gêneros, né? E para isso, a gente trouxe aí o pensar no planejamento, né? A partir de habilidades. Então, para que isso aconteça, né? A gente deve oferecer oportunidades para que os alunos exercitem com autonomia, né? O ensino que a gente deseja aí, de fato, atingir. Então, algumas aulas, elas têm mais de um objetivo, né? Esses objetivos, eles levam ao desenvolvimento de uma habilidade, um objeto geral. Então, é inviável ou pouco provável que a gente alcance em apenas uma aula aquela determinada habilidade, né?
E para isso a gente retoma. Para que esse planejamento ele seja eficaz, a gente traz 4 critérios de aulas, né? Então, primeiro, que a aula seja viável, que ela seja possível de atingir. Aquele objetivo, ele tem que ser possível. Que ele seja mensurável, como a gente trouxe lá no início, né? Que ele possa ser medido, onde você, professor, possa verificar se a aula funcionou, né? Se a aplicação da tarefa deu certo. Outro critério é que você seja aí um bom guia de atividades. Então, na aula 1, as crianças conseguirão, né, se aproximarão do tema. Em seguida, eles vão conhecer um pouco mais a característica do objeto para no final consolidar o que estava previsto. E por último, estabelecer o que é prioridade, lembrando qual que é o foco da nossa atividade, né? Que as crianças leiam e compreendam textos do campo da vida pública, inclusive as situações comunicativas sobre o tema, assunto e composição. Então, o caminho, a gente vai revelar aí, o caminho para ser desenvolvido, para mobilizar essa habilidade em cada um dos momentos, né? Então, eu tenho aí, primeiro, conhecer significados, né, dos textos do campo da vida pública, né? No caso, aí o gênero resenha. Segundo momento, eu desejo aí que as crianças conheçam a estrutura de uma resenha. E depois, que eles pensem no gênero resenha, os canais de comunicação, quanto identificar a estrutura composicional de uma resenha, e no decorrer das atividades da sequência, chegar ao objetivo principal, né, que é representado aí no último degrau, que é compreender o gênero textual resenha. Então, claro, aí a gente está falando do eixo leitura, certo? A gente está elucidando aí os critérios do desenvolvimento da habilidade que se refere ao eixo de leitura, mas a gente pode fazer isso no desenvolvimento de outros conteúdos, né? Onde se tem um objetivo geral. Então, por exemplo, se eu fosse ensinar ali a divisão para os meus alunos, né? Trazendo aí para o lado da matemática. Então, eu não vou desenvolver a habilidade de divisão em uma só aula, né? Eu preciso traçar um percurso. Então, primeiro, o meu aluno precisa compreender bem o campo aditivo, depois o campo multiplicativo, ele tem que memorizar fatos básicos, e aí, depois a gente conclui e chega no nosso determinado objetivo. Então, esses critérios de planejamento, a gente precisa ter aí bem consolidado para que a nossa aula seja muito boa, né? E aí a gente trouxe também o eixo organizacional. O que é isso, né? Também faz parte da técnica Comece pelo Fim, né? E de acordo com a tarefa, é necessário a gente pensar principalmente na organização do nosso espaço, né? Então, durante a atividade, a gente precisa pensar como vai ser o agrupamento, o monitoramento das atividades, mas pensar principalmente no layout da sala, né? Prever discussões que sejam possíveis ali dos estudantes e dos colegas interagirem. Então, a depender da atividade, a gente vai ter à disposição das carteiras, das cadeiras. Então, pode ser em dupla, pode ser em quartetos, pode ser em trios, pode ser em semicírculo, né? Mas essa atividade, ela tem aí, no planejamento dessa própria aula, ele já vem a sugestão no livro do professor, onde o primeiro momento é coletivo, né? E em seguida as crianças vão fazer quartetos, né? Daquela conversa inicial e vão partir depois para uma sistematização coletiva. Então já tem aí nessa atividade, mas em outras a gente também precisa já pensar como vai ser a disposição desse layout da sala. Bom, e agora a gente trouxe também para vocês o planeje em dobro. Essa técnica, ela oportuniza aí a consolidação de um conjunto de ações para assegurar o bom desenvolvimento da aula, né? Então, sabido das etapas das atividades, eu me planejo. Então, por exemplo, aí lá na atividade 1, a gente tem, primeiramente, o levantamento de conhecimento sobre o tema. Então, o que eu preciso considerar a partir disso?
que as crianças já sabem sobre esse tema da aula, sobre esse assunto, sobre essa área de conhecimento? E aí eu devo inferir possíveis respostas das crianças acerca da atividade, né? O que será que as crianças vão responder a respeito de textos que circulam, né, no campo da vida pública, né? E para isso eu também preciso elaborar um roteiro de perguntas disparadoras, de acordo com a minha turma. Cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno, né? E a gente tem que saber aí como a gente vai problematizar isso. E também na atividade de leitura, a gente deve pensar antes, né? As características da turma. Então, a gente tem aí na segunda etapa uma atividade onde eles vão ter que ler um trecho informativo, né? Detalhando o que é uma resenha. Mas para isso eu preciso saber como que as crianças vão realizar isso. Todos os meus alunos vão conseguir fazer? Se não, como que a gente vai fazer para que eles façam em colaboração dos colegas? Eu tenho algum aluno público-alvo da educação especial? Como esse meu aluno vai participar dessa atividade? Como que eu vou fazer a adaptação curricular para ele, né? Pensar em mais de uma possibilidade. Quais agrupamentos vão ser ali produtivos, né, a partir desse desenvolvimento? Então, a gente deve assegurar, além de todas essas condições didáticas, que eles tenham acesso aos materiais. A gente tem que minimizar a necessidade de adicionar ou de improvisar, né? Por isso, os grandes planejamentos incorporam aí a técnica do planeje em dobro, né? Onde a gente vai pensando nessas etapas, nesses objetivos. E a gente também, além de tudo, deve planejar o tempo que vai ser necessário em cada etapa da aula, né? A gente sabe que agora o nosso período é curtinho, então como que vai ser? Quanto tempo eu vou levar em cada atividade? Quanto tempo eu vou disponibilizar para que as crianças compartilhem ideias, que elas façam reflexões, né? E aí, como que eu vou fazer com a integração da turma? A gente trouxe aí no slide seguinte um aspecto que corresponde aí também ao nosso momento do durante, né? Então, após eu planejar os objetivos, né? Após ter tudo bem definido, eu tenho que planejar o que vai ser durante a aula. Qual é a intencionalidade pedagógica para levar as crianças aí a serem protagonistas, né? Então, como vão ser as atividades em dupla, em quarteto, coletiva? Eu vou olhar ali se as crianças estão fazendo trocas entre elas, se realmente está acontecendo essa interação. Bom, você também, professor, deve monitorar se esse trabalho na aula está sendo produtiva, né? E não deixar as crianças sozinhas, circular pela sala, verificar se os grupos estão de fato trabalhando, tirando dúvidas, né? E fazendo com que a gente não deixe ali só respostas prontas, né? Que eles realmente elaborem estratégias, que eles tenham ali no grupo e que esse grupo possa render aí excelentes discussões. Bom, cabe ressaltar que as aulas, né, elas devem acontecer na sequência, porque os estudantes, eles vão se deparando com assuntos novos, né, e muitos deles ainda não dominam. Então, é por isso que a gente tem que pensar aí nas atividades sequenciadas, como o próprio material prevê, né? Então, durante o nosso planejamento, a gente também precisa considerar que a gente não pule nenhuma atividade da sequência. Bom, e para a gestão da aula, né, ali em si, na prática, a gente deve estabelecer previamente combinados com a turma. Nós trouxemos aí o componente do Inova, né, que pode contribuir com as nossas aulas, né? Então, a gente tem aí as atividades que contribuem para que as crianças tenham foco durante as atividades, né? E como são as habilidades
para aprender, onde você vai envolver aí os estudantes em diferentes situações, né, para que eles tenham foco durante as aulas, durante as interações entre o grupo, né? Nós não aprofundaremos, mas fica aí a indicação para que vocês verifiquem quais dessas ideias podem ser potencializadas durante as aulas, né? Então, eu, enquanto professor, como que eu posso trazer ali estratégias para desenvolver nas aulas? Então, a gente tem aí a estratégia do olhos observando, ouvidos escutando, voz em silêncio, corpo calmo, né? Onde as crianças vão se adaptando e vão sabendo que aquele é o momento de prestar atenção. Outra coisa são os combinados, né? Que envolvem aí a comunicação não violenta. Então, para a interação entre eles, os exercícios de escutativa, né, que envolvem aí esse aspecto humano, né, dentro do trabalho colaborativo com os grupos. Então, a gente tem que trazer aí algumas estratégias, algumas ferramentas que podem nos ajudar na condução da própria aula. E a gente trouxe também aí para vocês um outro aspecto que é após a realização da aula, né? A gente traz aí que, além do antes, do durante, a gente tem que pensar no depois, né? Então, é a autoavaliação, principalmente pensar no percurso de ensino, recuperando ali o que foi proposto. E lembrando, qual era o meu objetivo naquela aula, né? E para isso a gente trouxe algumas questões norteadoras, que refletem a avaliação e o desenvolvimento da aula de vocês. Então, os estudantes ali, eles apresentaram dificuldades, né? Quais foram as dificuldades daquela aula? Aqui a gente está falando sobre o gênero resenha, mas poderia ser uma outra atividade, uma outra aula. As dúvidas que as crianças apresentaram foram as mesmas que você planejou, que você preveu? A comunicação entre as crianças promoveu troca? Né? As crianças entre os grupos, teve ali uma negociação, eles realmente trocaram experiências. Nós trouxemos também outras que se referem à avaliação do professor, né? Então, como que foi a minha aula? Então, as orientações iniciais, né? Usando ali a técnica deixe claro, eu consegui deixar clara a comanda para todas as crianças, isso foi suficiente, né? Eu precisei fazer ajuste ou não? É necessário que eu retome algum conteúdo daquilo que foi previsto naquela aula? Todas as dúvidas, elas foram previstas? Elas foram esclarecidas, né? Se não, surgiram outras dúvidas lá na minha aula? Quais foram elas? E como que eu vou retomar essas dúvidas na aula seguinte? O material do Aprender Sempre, ele foi utilizado, ou no caso, outro material que você pode estar utilizando aí, ele foi utilizado durante toda a atividade? Houve algum improviso? Então, alguma coisa que foi necessário ali adaptar, improvisar, né? O tempo da aula foi adequado? Foi suficiente? Né? Se não foi, como que eu vou me organizar das outras vezes para que eu consiga concluir ali todas as etapas, otimize o tempo, né? Então, são aspectos que nós trouxemos que vão nortear aí o antes, o durante e o depois, né? Na verdade, a gente sabe que vocês, professores, fazem o planejamento da aula, fazem o planejamento da rotina, mas o que a gente quer aqui é trazer mais elementos para enriquecer esse processo. E para isso a gente trouxe aí a proposta de desdobramento, né? Mas não é nada além do que vocês já fazem. A gente trouxe como sugestão que você, professor, potencialize as suas aulas com os estudantes, colocando em prática, no seu planejamento, a intencionalidade de cada técnica que a gente trouxe aqui, que explorou nessa TPC. Então, por exemplo, a técnica comece pelo fim,
né? Então, será que eu estou utilizando, será que eu estou vendo todo o percurso da sequência didática? Será que eu estou pensando em todo o percurso de habilidades que meu aluno precisa desenvolver? Estabelecer critérios com objetivos claros, objetivos menores, planejar em dobro, então planejar para além, inferir o que os meus alunos podem responder, como que vai ser, o que será que eles sabem sobre esse assunto, se não sabem, como que eu posso adequar, né? Outra coisa, deixar a comanda clara, que as crianças saibam qual que é o propósito comunicativo, o que vai chegar ali ao final, qual que é o propósito, qual que é o produto final, para que eles estão fazendo isso, onde eles vão colocar em jogo isso, né? Estabelecer os combinados com a turma, utilizando o projeto de convivência, realizar ali no final a avaliação do desenvolvimento da aula. E depois a gente pede para que vocês contem aí para nós, compartilhem conosco esse planejamento, se vocês quiserem gravar um depoimento, dizendo como que foi, utilizar algumas dessas técnicas, ou o que vocês acharam de novo a partir dessa sequência formativa que nós trouxemos, tá? Então, a gente deixa aí na tela, boaspráticas.leste1@gmail.com. Só não esquece de se identificar aí, colocar o nome do professor, o nome da escola, o nome da turma, para a gente fazer um canal de compartilhamento aí com todos vocês, tá? A gente deixa aí a avaliação da nossa formação. Então, avalia, conta pra gente. Tá bacana, tá legal, o que precisa melhorar, ou o que a gente pode trazer para ajudar aí nesse processo formativo de vocês, tá? Então, sua avaliação é muito importante aqui para nós da equipe dos anos iniciais. E a gente deixa aí as nossas referências e o nosso muito obrigada. A gente deseja para vocês um excelente trabalho. Eu falo em nome de todo mundo da equipe e até a próxima. Um beijão!